A história da Rússia é fascinante e bem extensa, né? Tem desde o período dos povos eslavos, passando pelo período dos czares, o Império Russo, a Revolução, a União Soviética e até a Rússia moderna. Tem algum período específico que você quer explorar? Ótimo. O primeiro período da história da Rússia envolve o surgimento dos eslavos orientais e a formação do que a gente chama de Rússia de Kiev, lá pelo século IX. Foi uma época de muitos contatos com os vikings, desenvolvimento do cristianismo ortodoxo e o surgimento de várias cidades que depois se tornaram importantes. É um período super interessante. As invasões bárbaras tiveram um impacto bem significativo na região. Elas contribuíram para a queda de impérios antigos e também influenciaram a formação de novos reinos e culturas. No caso dos eslavos orientais, essas invasões acabaram estimulando migrações, alianças e a consolidação de territórios que mais tarde dariam origem à Rússia de Kiev. Isso mesmo, a partir do século IV, V, a gente começa a ver essas movimentações de povos, as invasões germânicas, os hunos, e isso vai afetando toda a configuração da Europa Oriental. Esse contexto é bem importante para entender como que os eslavos orientais foram se organizando e, eventualmente, formando as bases do que viria a ser a Rússia. Eles são conhecidos como eslavos orientais hoje, mas naquela época eles não tinham um nome único para se definirem, né? Eram várias tribos, como os polianos, os drevlianos, os severianos e por aí vai. Cada grupo tinha sua própria identidade, mas com o tempo eles foram se unindo cultural e linguisticamente. Com certeza, a língua teve um papel super importante na unificação desses grupos eslavos orientais. Eles falavam dialetos bem parecidos e isso ajudou bastante na consolidação da identidade cultural ao longo do tempo. Fisicamente, os eslavos orientais tinham algumas características comuns, como cabelos mais claros, olhos claros em muitos casos, e uma estatura mediana. Claro que com o tempo houve muita mistura com outros povos, mas essas características físicas ajudaram a criar uma certa identidade visual também. Essa conexão entre as palavras existe, sim. Durante a Idade Média, muitos eslavos foram capturados e vendidos como escravos na Europa, e isso acabou influenciando o uso da palavra slave em inglês. É uma daquelas curiosidades etimológicas da história das línguas. Nessa época, os eslavos orientais foram se espalhando por regiões que hoje correspondem à Rússia, Ucrânia, Belarus, e eles foram se estabelecendo principalmente ao longo dos rios, como o Dnieper, o Don e o Volga. Esses rios eram rotas importantes de comércio e comunicação, o que ajudou na formação de assentamentos que mais tarde se tornaram cidades importantes na história da Rússia. Um bom exemplo é Kiev, que se tornou o centro da Rússia de Kiev, é uma das cidades mais antigas e importantes da região. Novgorod é outra cidade muito relevante que também teve um papel fundamental na formação da identidade russa. Ambas surgiram mais ou menos nesse período e foram os centros culturais e políticos bem importantes. Isso, exatamente. A partir do século VII, a região já tinha vários assentamentos bem estabelecidos e esses centros urbanos foram se desenvolvendo cada vez mais. Com o tempo, isso levou ao surgimento de uma estrutura política mais centralizada, que culminou na formação do primeiro Estado eslavo oriental organizado, a Rússia de Kiev. A formação da Rússia de Kiev está muito ligada à chegada dos varegues, que eram povos nórdicos, também conhecidos como vikings. Eles estabeleceram rotas comerciais na região e acabaram se misturando com os eslavos locais. Por volta do século IX, um líder varebe chamado Rurik teria fundado a dinastia que deu origem à Rússia de Kiev, unindo várias tribos eslavas sob um único comando. Isso mesmo. As incursões vikings pela Europa começaram ali no final do século VIII e se intensificaram nos séculos IX e X. Nesse contexto, os varegues, que eram um grupo de vikings, chegaram até a região dos eslavos orientais um pouco antes, por volta do século IX, e acabaram influenciando diretamente a formação da Rússia de Kiev. É um período bem dinâmico da história.
Nesse período, a região que hoje é a Alemanha estava passando por um processo de consolidação dos reinos germânicos. O Sacro Império Romano Germânico foi fundado em 800 com a coroação de Carlos Magno, e a região estava envolvida em várias transformações políticas, religiosas e culturais. Além disso, havia também conflitos e interações com outros povos, como os vikings e os eslavos. É uma fase bem agitada na Europa Central. Sim, exatamente. Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio foi dividido entre seus netos pelo Tratado de Verdun, em 843. Essa divisão resultou na fragmentação do Império em três reinos: a França Ocidental, que viria a se tornar a França Oriental, que é a base do que viria a ser a Alemanha, e a Lotaríngia, que ficava entre as duas. Essa fragmentação levou a uma série de disputas e rearranjos políticos que acabaram moldando a Europa medieval. Sim, entre a região que hoje é a Alemanha e a atual Rússia, havia vários povos e reinos que ocupavam essa área. Entre eles estavam os eslavos ocidentais, como os poloneses, que formaram o Reino da Polônia, e também os principados que mais tarde dariam origem ao Grão-Ducado da Lituânia. Havia também os povos bálticos e várias tribos eslavas menores que ocupavam o território intermediário. Em grande parte, sim, mas não apenas reinos eslavos. Além dos eslavos ocidentais, havia também os povos bálticos, como os lituanos, e povos fino-úgricos, como os estonianos, além de várias tribos nômades que ocupavam as estepes mais ao leste. Então, era uma região bem diversa e com uma mistura de diferentes culturas e povos. Claro, um marco importante é o ano de 862, que é quando Rurik, o líder Vareg, teria fundado a dinastia que deu origem à Rússia de Kiev. Depois, em 988, o príncipe Vladimir o Grande adotou o cristianismo ortodoxo, o que foi um passo crucial para a consolidação do Estado. E ao longo do século X, a Rússia de Kiev atingiu seu auge, tornando-se um importante centro político e cultural na região. Exatamente. No século X, a Rússia de Kiev já tinha adotado o cristianismo ortodoxo como religião oficial, e isso ajudou a fortalecer laços com o Império Bizantino, além de contribuir para a unificação cultural e política da região. Nesse período, Kiev se tornou um centro próspero e influente, marcando o auge desse primeiro estado eslavo oriental. Na época da Rússia de Kiev, o Império Otomano ainda não existia, porque ele só surgiu oficialmente no final do século XIII. No entanto, havia outras pressões, como as dos pechenegues e dos cumanos, que eram povos das estepes que frequentemente faziam incursões e exerciam uma certa pressão militar sobre a região. A cristianização da Rússia começou de forma mais marcante com o príncipe Vladimir o Grande, por volta de 988. Ele decidiu adotar o cristianismo ortodoxo após contatos e alianças com o Império Bizantino. Diz a tradição que ele se converteu e, em seguida, mandou batizar a população de Kiev em uma cerimônia coletiva no rio de Dnieper. A partir daí, a fé cristã se espalhou, foram construídas igrejas e a cultura bizantina teve uma influência enorme na cultura e na arte russas. Na verdade, o missionário em questão é São Cirilo, que, junto com seu irmão Metódio, viveu no século IX, um pouco antes da cristianização da Rússia de Kiev. Eles criaram o alfabeto glagolítico, que foi um precursor do alfabeto cirílico, e traduziram textos religiosos para as línguas eslavas. Esse trabalho deles ajudou bastante na difusão do cristianismo entre os povos eslavos de forma geral. Exatamente. O trabalho de Cirilo e Metódio foi fundamental para preparar o terreno linguístico e cultural, criando uma base que facilitou a aceitação do cristianismo no século X. Esse processo de tradução e adaptação dos textos religiosos ajudou a criar uma identidade cultural e religiosa que, mais tarde, foi consolidada por Vladimir. Sim, durante o reinado do príncipe Vladimir, que foi no final do século X, ainda havia bastante influência e presença viking na região, inclusive porque os Varebes, que eram um ramo dos vikings, tinham se estabelecido na região e até ajudaram a formar a elite governante. Então havia uma convivência entre os eslavos e os vikings, tanto em termos de comércio quanto em eventuais confrontos.
Exatamente, os rios eram as principais rotas de comunicação e comércio entre os vikings e os eslavos. Entre esses rios, o mais famoso é o Dnieper, que liga o norte, na região do Báltico, ao sul, chegando até o Mar Negro. Além dele, o rio Volga e o rio Don também eram rotas muito importantes, conectando diferentes regiões e facilitando essa interação cultural e comercial. Ao redor do Mar Negro, por volta do século X, havia uma grande diversidade de povos. Ao norte, nas estepes, viviam os Pechenebes, que eram um povo nômade e guerreiro, mas ao sul, na península da Crimeia, havia colônias do Império Bizantino, além de comunidades gregas. Também havia os búlgaros, ao oeste do Mar Negro, que tinham um reino já estabelecido, e, claro, havia também as rotas comerciais que ligavam todas essas culturas, criando uma região bem dinâmica e multicultural. Na região que hoje é a Turquia, no século X, a maior parte do território era controlada pelo Império Bizantino, que tinha Constantinopla como sua capital, centro de cultura e poder. Nesse período, o Império enfrentava algumas pressões, como as incursões dos povos árabes ao leste e dos búlgaros ao norte. Mesmo assim, o Império Bizantino era uma potência importante, influenciando culturalmente e religiosamente várias regiões ao redor, inclusive a Rússia de Kiev. Os búlgaros foram uma potência regional importante naquela época e o primeiro Império Búlgaro estava em expansão territorial e cultural. Eles tiveram vários conflitos com o Império Bizantino pelo controle dos Balcãs e de territórios estratégicos. Além disso, havia uma rivalidade cultural e religiosa, já que os búlgaros também adotaram o cristianismo, mas queriam manter sua própria influência e autonomia frente aos bizantinos. Sim, com certeza. A Península Balcânica era uma verdadeira mescla de povos, culturas e reinos. Além dos búlgaros, havia os sérvios, os croatas, os gregos, cada um com sua própria identidade e muitas vezes seus próprios reinos ou principados. Essa diversidade gerava uma dinâmica bastante complexa, com alianças e conflitos frequentes entre esses diferentes grupos. Com certeza. O século X foi uma época de muita movimentação e diversidade na Europa Oriental e na região dos Balcãs. Havia muitos reinos, principados e povos com suas próprias culturas e tradições, e isso tornava o cenário político e cultural bem rico e cheio de transformações. No século X, o islamismo já estava bem estabelecido em várias regiões ao redor dos Balcãs e do Mar Negro. Ao sul havia o Califado Abássida, que tinha sua capital em Bagdá e exercia uma grande influência sobre o Oriente Médio. Na Península Ibérica, o Califado de Córdoba era um importante centro islâmico na Europa. Além disso, no norte da África, os Fatímidas estavam em ascensão. E na região do Cáucaso e da Ásia Central, vários povos turcos estavam se convertendo ao islamismo e que mais tarde influenciaria a expansão do Islã na Anatólia. Exatamente. Essa região dos Balcãs e do Mar Negro era uma espécie de ponte entre o mundo cristão bizantino e o mundo islâmico, o que tornava a região muito dinâmica e cheia de interações culturais, comerciais e até conflitos. Essa mistura de influências ajudou a moldar a identidade da região ao longo dos séculos. No século XI, a Rússia de Kiev ainda estava em um período de grande prosperidade, mas já começava a enfrentar alguns desafios, como disputas internas entre os príncipes e pressões externas de povos nômades, como os Pechenegs e mais tarde os Cumans. A região continuava sendo um importante centro de cultura e comércio, mas o poder estava ficando cada vez mais descentralizado, com várias cidades-estado ganhando mais autonomia. Esse período foi crucial para a formação da identidade russa que evoluiria nos séculos seguintes. A Rússia de Kiev, no seu auge, abrangia um território bem extenso. Ela se estendia do Mar Báltico no norte até o Mar Negro no sul e também englobava áreas que hoje correspondem à Ucrânia, à Belarus e parte do oeste da Rússia atual. Então era um território bem vasto, cobrindo uma boa parte da Europa Oriental e conectando diferentes culturas e rotas comerciais.
Mais para o leste da Rússia de Kiev havia sim uma vastidão de estepes que não tinham fronteiras muito definidas, mas não era um vazio total. Nessa região habitavam diversos povos nômades, como os pechenegues e mais tarde os cumanos, que tinham suas próprias culturas e modos de vida. Essas estepes funcionavam como corredores naturais, facilitando migrações e invasões, mas também um intercâmbio cultural. No século XII, a Rússia de Kiev começou a passar por um processo de fragmentação mais acentuado. As várias cidades e principados ganharam ainda mais autonomia e o poder central de Kiev foi se enfraquecendo. Isso deu origem a centros regionais importantes como Vladimir Suzdal, Galícia-Volínia e Novgorod. Além disso, a região começou a sentir o impacto da expansão dos povos nômades das estepes, como os cumanos, e já se aproximava o período das invasões mongóis que viriam a mudar completamente o cenário no século seguinte. Com certeza, um dos príncipes mais importantes do século XI foi Yaroslav o Sábio, que governou Kiev e consolidou muitas leis, além de promover o florescimento cultural e o fortalecimento da Rússia de Kiev. Já no século XII, um nome de destaque é o de André Bogolyubsky, que foi um dos príncipes de Vladimir Suzdal e teve um papel fundamental na consolidação do poder daquela região. Na Europa Ocidental, nesse mesmo período, a gente tinha um contexto bem movimentado também. No século XI, aconteceu a conquista normanda da Inglaterra, com Guilherme Conquistador, em 1066. Também foi a época do início das cruzadas, né, com a primeira cruzada começando no final do século XI. Já no século XII, a gente vê o florescimento do estilo gótico na arquitetura, o fortalecimento do poder dos reinos da França e da Inglaterra, e o surgimento de universidades que marcaram o início de uma nova fase cultural e intelectual na região. As cruzadas acabaram tendo um impacto indireto na Europa Oriental, sim. Uma das principais consequências foi o enfraquecimento do Império Bizantino, especialmente depois da Quarta Cruzada, em 1204, quando Constantinopla foi saqueada. Isso acabou criando um vácuo de poder na região e abriu espaço para novas forças, como os Estados Cruzados no Mediterrâneo Oriental. A longo prazo, isso também influenciou as rotas comerciais e as alianças políticas na Europa Oriental. Isso mesmo. Em 1054 aconteceu o Grande Cisma, que dividiu a cristandade entre a Igreja Católica Romana, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, no Oriente. Esse cisma foi resultado de uma série de desentendimentos teológicos, políticos e culturais entre as duas igrejas. Essa divisão teve um impacto duradouro nas relações entre o Oriente e o Ocidente, inclusive na forma como as cruzadas foram percebidas e recebidas no mundo bizantino. Com certeza, Kiev teve um papel fundamental na difusão do cristianismo ortodoxo na região e a herança religiosa oriental que veio do Império Bizantino realmente se enraizou na cultura de Kiev e posteriormente em toda a Rússia. Essa influência ortodoxa moldou não só a religiosidade, mas também a arte, a cultura e a identidade da região ao longo dos séculos. Isso mesmo, o Império Bizantino continuou existindo por mais alguns séculos após o século XI. Ele enfrentou muitos desafios, como a Quarta Cruzada e a perda de territórios, mas ainda resistiu até 1453, quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos. Durante todo esse tempo, o Império Bizantino continuou sendo um centro importantíssimo de cultura, arte e política na Europa Oriental. A Rússia de Kiev herdou muito da cultura bizantina através da religião ortodoxa, que influenciou a arquitetura, a arte, a literatura e a organização política. As catedrais e igrejas construídas em Kiev seguiam o estilo arquitetônico bizantino, com cúpulas douradas e ícones religiosos. Além disso, a escrita, as leis e até a forma de governar foram fortemente influenciadas por Bizâncio, criando assim uma ponte cultural duradoura entre as duas regiões.
A Rússia de Kiev não produziu filósofos tão conhecidos quanto os do mundo bizantino ou ocidental, mas houve um grande intercâmbio cultural e intelectual, especialmente por meio da literatura religiosa. Um exemplo é o metropolita Hilarion de Kiev, que escreveu a famosa obra Sermão sobre a Lei e a Graça, uma reflexão teológica e filosófica que mostra essa influência bizantina e a sofisticação intelectual da cultura de Kiev na época. Quando o Império Bizantino caiu, em 1453, a Rússia já havia passado por um período de domínio mongol, conhecido como a invasão e o jugo tártaro-mongol, que começou no século XIII e durou cerca de 250 anos. Nessa época, o Principado de Moscou começou a ganhar força e se tornou o principal centro de poder na região. Com a queda de Constantinopla, Moscou passou a ser vista como a terceira Roma, herdeira da tradição ortodoxa e do legado bizantino, consolidando ainda mais sua importância na região. As invasões mongóis começaram no início do século XIII, com destaque para a Batalha do Rio Cauca, em 1223, e depois a invasão liderada por Batu Khan por volta de 1237 a 1240. Essas invasões devastaram várias cidades como Kiev e submeteram os principados russos ao domínio do que ficou conhecido como a Horda de Ouro. Esse período trouxe muitas mudanças, incluindo a influência mongol na administração e na tributação, mas também impulsionou o crescimento de Moscou, que com o tempo se tornou o centro do poder russo. Exatamente. A invasão mongol foi um dos principais fatores que enfraqueceram Kiev, que até então era o centro da Rússia de Kiev, e acabaram favorecendo o crescimento de Moscou. Moscou conseguiu se fortalecer politicamente e economicamente, e com o tempo se tornou o principal centro de resistência contra o domínio mongol, até finalmente liderar a unificação dos principados russos e se tornar o novo centro do poder russo. O domínio mongol foi principalmente administrativo e tributário. Os mongóis impuseram um sistema de tributação e controle político sobre os principados russos, mas, de modo geral, os russos mantiveram sua cultura, religião e língua. Apesar disso, houve alguma influência cultural e até tecnológica, como a introdução de certas práticas militares e alguns costumes administrativos. Mas, no geral, a etnia russa permaneceu bastante preservada e o que realmente se destacou foi o impacto político e econômico desse período que acabou moldando a trajetória da Rússia. Claro, o início das invasões mongóis na Rússia se deu por volta de 1237, quando Batu Khan, neto de Gengis Khan, começou a campanha contra os principados russos. Kiev foi tomada em 1240, marcando o início do chamado Jugo Mongol. Esse período de domínio mongol durou até o final do século XV, quando, em 1480, o grão-príncipe de Moscou, Ivan III, conseguiu se libertar do controle da Horda de Ouro, marcando o fim desse longo período. Isso mesmo, a Horda de Ouro foi o Kanato mongol que administrou a região, cobrando tributos e exercendo controle político sobre os principados russos. Esse período teve um impacto duradouro na história da Rússia, mas também, de certa forma, contribuiu para o fortalecimento de Moscou, que acabou se tornando o centro do poder e a base do que viria a ser a Rússia moderna. Ivan III, conhecido como Ivan o Grande, foi crucial nesse processo de recuperação. Ele assumiu o trono de Moscou em 1462 e, ao longo de seu reinado, expandiu significativamente os territórios moscovitas, anexando principados vizinhos. Ele também se recusou a continuar pagando tributos à Horda de Ouro, culminando no confronto conhecido como o Grande Encontro no Rio Ugra, em 1480, que marcou o fim definitivo do domínio mongol. Além disso, Ivan III fortaleceu a administração, adotou o título de Tsar e consolidou Moscou como o centro do poder russo, preparando o caminho para o surgimento do Estado russo unificado. No final do reinado de Ivan III, o território de Moscou já era bem extenso. Ele conseguiu anexar vários principados importantes, como Tver e Novgorod, e expandiu consideravelmente as fronteiras do Grão-Principado de Moscou. Com isso, Moscou se tornou o núcleo de um Estado russo em expansão, que já abrangia uma boa parte da Rússia europeia. Essa expansão foi fundamental para a formação do que viria a ser a Rússia moderna.
Na verdade, a expansão rumo ao leste, até a Sibéria e direção à China, aconteceu um pouco mais tarde, a partir do século XVI, já no período do Tsar Ivan o Terrível e depois com os Romanov. Com o Ivan III, o foco ainda era mais na consolidação dos territórios europeus e na unificação dos principados russos. Mas, sem dúvida, esse período de fortalecimento de Moscou foi o ponto de partida para as expansões que viriam nos séculos seguintes. Exatamente. Com Ivan III, a gente pode dizer que as bases do Estado russo centralizado já estavam bem estabelecidas. Ele consolidou o poder de Moscou, deu início à ideia da Rússia como herdeira do Império Bizantino, e isso tudo foi fundamental para a formação da Rússia que conhecemos hoje. Esse processo continuou com seus sucessores e, ao longo dos séculos, levou à formação do vasto império que eventualmente se tornaria a Rússia moderna, chegando até a Revolução Russa no início do século XX. O Império Otomano, embora tenha se tornado uma grande potência e um desafio para muitas nações europeias, não chegou a representar uma ameaça direta tão intensa para a Rússia durante o período de Ivan III. No entanto, nos séculos seguintes, houve sim conflitos entre o Império Otomano e a Rússia, especialmente em áreas como o Mar Negro e o Cáucaso. Mas durante o período de formação da Rússia centralizada, o Império Otomano ainda estava mais concentrado em sua expansão nos Balcãs e no Oriente Médio. Isso, exatamente. Na época de Ivan III, o foco principal era realmente consolidar o território e se libertar do domínio mongol, que era o grande desafio daquele período. Só mais tarde, nos séculos seguintes, é que a Rússia começou a ter confrontos mais diretos com o Império Otomano e outros impérios europeus. Entre os principais impérios e reinos europeus com os quais a Rússia teve interações e conflitos ao longo dos séculos, podemos citar o Reino da Polônia, que depois se uniu ao Grão-Ducado da Lituânia, formando a comunidade polombo-lituana, o Império Sueco, que foi um grande rival no norte, e o Império Austro-Húngaro, que também teve suas disputas com a Rússia. Esses foram alguns dos principais vizinhos e atores com quem a Rússia interagiu e às vezes entrou em conflito. Exato. Com a consolidação do Estado russo e o fortalecimento de Moscou, a gente já entra em um período de formação dos Estados modernos na Europa, né? Com fronteiras mais definidas e um jogo político internacional mais complexo. É um momento em que a Rússia começa a se inserir cada vez mais nesse contexto europeu mais amplo. Os conflitos mais significativos entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro aconteceram um pouco mais tarde, já no século XVIII e XIX, quando os impérios europeus estavam disputando territórios, influência, especialmente na Europa Central e no leste europeu. Durante o período de Ivan III e logo após, o foco principal ainda estava mais voltado para a consolidação interna e as disputas com outros vizinhos mais imediatos, como os poloneses e os lituanos. Logo após Ivan III, um nome importantíssimo é o de Ivan o Terrível, ou Ivan IV, que foi neto de Ivan III. Ele assumiu o trono em meados do século XVI e foi o primeiro governante a ser coroado como Tsar de todas as Rússias. O reinado dele foi marcado por grandes expansões territoriais, mas também por um governo bastante centralizador e, em muitos momentos, muito duro. Ivan o Terrível deixou um legado bem marcante na história da Rússia. O apelido terrível vem do fato de que Ivan IV tinha um governo extremamente rigoroso e, em muitos momentos, marcado por violência e repressão. Ele implementou políticas muito duras para centralizar o poder, como a criação da Oprichnina, que era uma espécie de polícia secreta que perseguia seus opositores, mas é bom lembrar que, na época, o termo terrível também tinha o sentido de temível ou respeitável, alguém que impunha respeito e autoridade. Então é uma mistura desses significados na forma como a história o retrata. Ivan o Terrível reinou de 1537 a 1584. Ele foi coroado como Grão-Príncipe de Moscou ainda criança e depois, em 1547, ele se tornou o primeiro tsar de todas as Rússias, consolidando ainda mais o poder do Estado russo.
A Rússia nessa época estava mais focada na sua expansão territorial por terra, principalmente em direção à Sibéria, e não se envolveu tanto nas grandes navegações marítimas como Portugal, Espanha ou Inglaterra. O foco russo estava mais em consolidar o território, lidar com seus vizinhos europeus e expandir em direção ao leste até o Pacífico. Foi um processo diferente, mas igualmente importante para a formação do país. Na Rússia, o absolutismo também foi se consolidando nesse período. Com Ivan o Terrível, por exemplo, houve um fortalecimento do poder central e o Tsar passou a ter um controle cada vez maior sobre a nobreza e a administração. Esse movimento era bem parecido com o que acontecia em outros países europeus, com reis concentrando mais poder para criar estados mais fortes e centralizados. Isso marcou o início de uma monarquia absolutista na Rússia. Após Ivão Terrível, a Rússia passou por um período conturbado conhecido como o Tempo de Dificuldades, mas um nome muito relevante que surge depois é o de Pedro o Grande, que governou no final do século XVII e início do século XVIII. Pedro foi um dos grandes modernizadores da Rússia, introduzindo várias reformas que aproximaram o país do modelo europeu ocidental e fortalecendo ainda mais o poder central. Exatamente. Pedro Grande se inspirou muito nos modelos monárquicos da Europa Ocidental. Ele viajou pela Europa, trouxe diversas influências culturais, tecnológicas e militares e implementou uma série de reformas para modernizar a Rússia. Ele fundou a cidade de São Petersburgo, que se tornou a nova capital, e transformou o exército, a administração e até a cultura russa, deixando um legado bem marcante. Sim, exatamente. Pedro Grande trouxe muitas influências ocidentais para a cultura russa. Ele incentivou o uso de trajes europeus, modernizou a educação, trouxe artistas, cientistas e arquitetos de fora para trabalhar na Rússia, e isso resultou em um intercâmbio cultural que transformou vários aspectos da sociedade russa, aproximando a mais dos padrões europeus da época. Na época de Pedro o Grande, o cenário filosófico e literário da Rússia ainda estava em desenvolvimento, mas a abertura para o Ocidente trouxe uma influência importante. Um pouco depois do reinado dele, já no século XVIII, surgem nomes importantes como Mikhail Lomonosov, que foi um cientista e escritor, e mais tarde, no século XVIII, surge também Denis von Wiesing, um dramaturgo importante. Foi um período de abertura e de início de uma tradição literária e filosófica que se desenvolveria mais nos séculos seguintes. Sim, depois de Pedro o Grande, um nome bem relevante no século XVIII é o de Catarina Grande. Ela governou de 1762 a 1796 e é lembrada por continuar o projeto de modernização da Rússia, além de expandir ainda mais o território do Império. Ela também foi uma grande patrona das artes e da cultura, ajudando a inserir a Rússia ainda mais no cenário cultural europeu. O título A Grande foi atribuído a Catarina por conta das realizações impressionantes durante o seu reinado. Ela expandiu significativamente o território russo, modernizou a administração, promoveu a cultura e a educação e transformou a Rússia em uma potência europeia de destaque. Por tudo isso, ela ficou conhecida como Catarina Grande em reconhecimento ao seu legado e à sua importância histórica. A Rússia do período de Catarina Grande já tinha uma extensão territorial bem ampla e se aproximava bastante do que a gente conhece hoje, especialmente em termos de expansão para o leste, na Sibéria. Ainda assim, algumas expansões territoriais continuaram depois dela, mas de fato, durante o reinado dela, o Império Russo já era um dos maiores do mundo em termos de território. No final do reinado de Catarina Grande, que foi em 1796, a população do Império Russo era estimada em torno de 30 a 35 milhões de pessoas. Esse número, é claro, é uma estimativa, mas dá uma boa ideia de como o Império já era bastante populoso e diversificado naquela época. Sim, com certeza. Em comparação com muitos outros estados europeus da época, a Rússia realmente se destacava pelo tamanho da sua população e pela vastidão do seu território. Isso foi uma das razões que ajudaram a Rússia a se tornar uma potência tão influente, tanto na Europa quanto na Ásia, ao longo dos séculos seguintes.
No final do século XVIII, a população da França era uma das maiores da Europa Ocidental, estimada em torno de 25 a 30 milhões de habitantes, o que era bem comparável à população da Rússia. A Inglaterra tinha uma população menor, em torno de 8 a 10 milhões. A Espanha e os estados que formam a atual Itália também tinham populações um pouco menores, girando em torno de 10 a 15 bilhões. A Alemanha, que na época ainda era dividida em vários estados menores, no conjunto tinha uma população parecida com a da França. Então, a Rússia realmente se destacava como um império muito populoso e extenso em comparação com seus vizinhos. Claro, no período de Catarina Grande, um nome importante foi Denis von Wiesing, que era dramaturgo e satirista. Outro nome relevante foi Gavrila Derjavin, um poeta que se destacou na época. Além deles, a própria Catarina era uma grande entusiasta das ideias do iluminismo e se correspondia com filósofos como Voltaire e Diderot, trazendo muitas influências intelectuais para a corte russa. Com certeza, o iluminismo teve uma influência bem forte na Rússia durante o reinado de Catarina Brand. Ela realmente abraçou muitas das ideias iluministas, promovendo reformas, incentivando a educação e trazendo esse espírito de modernização e racionalidade que marcou o iluminismo. Isso deixou um legado cultural e intelectual bem importante para a Rússia. Exatamente. O reinado de Catarina Grande é frequentemente citado como um exemplo clássico do despotismo esclarecido, que foi essa tentativa de unir o poder absolutista com as ideias iluministas de racionalidade, progresso e reformas. Então, sim, Catarina é um dos principais exemplos desse tipo de governo na Europa. O legado da Rússia no período de Catarina Grande é realmente marcante. Ela consolidou a Rússia como uma das grandes potências europeias, expandiu o território, modernizou instituições e trouxe a Rússia para o centro do cenário cultural e político da Europa. Além disso, o impulso às artes, à educação e ao pensamento iluminista ajudou a criar uma base cultural e intelectual que influenciou gerações futuras. Para a Europa do momento, a Rússia se tornou um ator político e cultural de grande relevância, participando das grandes decisões e influenciando o equilíbrio de poder no continente.